Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à palestra de número 7 da 16ª Semana da Física. Hoje teremos a professora Adriana Elisana Correia com a palestra Satélites Nacionais e o Programa Espacial Brasileiro, Desafios e Oportunidades. A professora Adriana conclui seus estudos de graduação em Física e mestrado em Engenharia de Sistemas Eletrônicos e Automação na Universidade de Brasília. Atualmente, é membro do Corpo Técnico da Coordenação de Satélites e Aplicações da Diretoria de Gestão de Portfólios da Agência Espacial Brasileira, onde trabalha com projetos educacionais e tecnológicos na área espacial. Suas atividades incluem acompanhamento de projetos de pequenos satélites universitários e empreendedores, e acompanhamento de projetos de satélites e aplicações executados pelo INPE, celebração e acompanhamento de termos em parceria e acordos de cooperação, e também realiza pesquisa na área de física de plasmas. A gente também lembra que o formulário de presença já está no link, já está no chat e também já está na descrição dessa transmissão. Professora, você tem a palavra. Bom dia. Acho que a minha apresentação já está aparecendo. Opa. Certo. Então, falando um pouquinho para vocês aqui sobre satélites nacionais, Programa Espacial Brasileiro, quais os desafios que a gente tem hoje, as oportunidades para quem está na carreira de física. Como o colega falou, sou a Adriana, trabalho aqui na agência já tem um tempo. Atualmente, eu sou tecnologista na coordenação de satélites e aplicações. Tá, iniciando então, eu fiz aqui um sumário. Eu vou começar falando para vocês o que é um satélite, definindo o que é um satélite, quais as classificações algumas das classificações que a gente conhece hoje, a importância desses artefatos espaciais, especialmente para o Brasil, né? Quais os objetos espaciais brasileiros, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, como que o Brasil se insere no contexto internacional, falar um pouquinho do físico, como foi a minha experiência para chegar no trabalho onde eu estou hoje, minha experiência profissional e como estudante, né? As oportunidades e como começar, né? Considerações finais. Certo. Definição. Primeiro, o que é um satélite, né? Da astronomia, um satélite é um corpo que gravita em torno de outro. Esse segundo corpo que está gravitando seria o corpo secundário, e o principal, o secundário orbita em torno do principal, certo? E há satélites naturais ou artificiais. Os naturais, a gente conhece, por exemplo, a Lua, que orbita em torno da Terra, ou a Terra em torno do Sol, e os artificiais, como os satélites feitos pelos seres humanos, né? Ou artefatos feitos pelos seres humanos. Mas o que vem a ser esses artefatos, né? Aqui tem uma descrição geral de um satélite. De forma geral, um satélite ele possui uma plataforma, ou a gente chama de bus satelital, e uma carga útil. A plataforma ela vai ter um conjunto de subsistemas dentro do satélite, a bordo do satélite, que vão permitir o funcionamento e o controle desse satélite da melhor forma possível. Tanto sistemas elétricos como mecânicos. A plataforma ela mantém todas as partes unidas. Ele vai ter esses elementos para manter a carga útil no espaço, levar e manter, né? E para cumprir a sua missão pré-estabelecida. Dentro dessa plataforma, a gente tem, então, a estrutura e o subsistema de estabilização, potência, controle térmico, telemetria e controle, telecomando, processamento de dados, propulsão. E a carga útil vai ter os instrumentos necessários para cumprir a missão ali do satélite, né? E cada satélite vai ter um subsistema específico relativo à sua missão, o serviço do seu interesse. Nessa imagem, se vocês verem aí, está por cor, em azul clarinho, tem o processador, que é para comando e processamento de dados e armazenamento de dados. O subsistema de potência, né, de power supply ali, que geralmente é uma bateria, está em vermelho, e também as painéis solares. A bateria, geralmente, ela tem um sistema recarregável, tem os painéis solares ali para recarregar a bateria.
Posicionamento, controle o apontamento do satélite, né? Nós temos sensores, por exemplo, o sensor de estrelas em amarelinho, as reaction wheels, ou rodas de reação. A carga útil, nesse caso desse satélite, é uma câmera digital, que é um satélite de imageamento, e um sensor de imagem, né, que está em roxinho. Para comunicação, nós temos os transmissores, receptores, as antenas, e o controle térmico, ali nesse caso aqui, nós temos um blanket, que é uma cobertura térmica, é um papelzinho bem fininho, dourado, que geralmente a gente vê nas fotos aí dos satélites, quando eles estão prontos para ser lançados, que é para auxiliar nesse controle térmico aí. Então, essa é uma descrição geral de um satélite. E ele pode ser classificado de diversas formas. Quais formas? Da IAA, né? Eu peguei ali a referência do ITA, 2014. A gente pode classificar esses satélites de diversas formas, dentre elas, de acordo com a sua trajetória orbital, altitude, sensores, massa, custo, a resposta, desenvolvimento e produção em anos, e com relação à missão, propósito que ele irá cumprir no espaço. Então, segundo a IAA, tem a classificação aqui com base na massa, no custo em milhões de dólares e resposta, o desenvolvimento e produção em anos. A gente vê que até ali uns 500 quilos, talvez 1.000 quilos, a gente tem os satélites pequenos e grandes satélites a partir daí. E aí a classificação é bem semelhante àquela que a gente vê, inclusive, no curso de física, né? Mili, micro, nano, pico. Mas aqui no caso, mili seria de 100 quilos a 500, micro de 10 a 100 quilogramas, nano de 1 a 10 quilos e pico abaixo de 1 quilo. Com relação aos custos, quanto menor o satélite, ele tende a ser mais em conta. Por exemplo, um nanosatélite, que é bem comum a gente ver o desenvolvimento de nanosatélite, inclusive com parcerias de universidades, né? De 1 a 10 quilos. Ele pode custar em torno aí, com o lançamento de 1 milhão, na verdade, seria R$1 milhão, talvez um pouco mais. Ali está $1 milhão acima de 10 quilos. Então, de 1 a 10 quilos seria $500, 500 mil dólares, né? Não chegaria a 1 milhão, por volta de 500 mil. E os valores vão oscilar entre 10 a 60 mil dólares por quilo da massa do satélite. E também a resposta em anos. Para a gente desenvolver um satélite menor, a gente pode demorar 1, 2 anos, dependendo da experiência. Já um satélite grande, você vai demorar 5, 10 anos ou mais, dependendo também da experiência e da complexidade desses artefatos, né? Pode variar, dependendo do projeto. Tá. Dentro desses satélites pequenos, em 1999, surgiu um padrão, que é o padrão CubeSat, um satélite em forma de cubo. O que seria esse satélite? É um cubozinho com uma aresta de 10 centímetros, 10 por 10 por 10, e o peso em torno de 1,3 quilogramas de massa. E a partir desse padrão, a gente pode fazer vários tipos de satélites nessa montagem. Um satélite 1U, seria esse 10 por 10 por 10 e 1,3 quilogramas. Aí você vai fazendo 2U, 3U, 6U, 12U. E está sendo cada vez mais comum a gente ver o desenvolvimento de nanosatélites neste padrão, inclusive para constelações também. Esse padrão foi desenvolvido em 99 por Geordi, da Cal Poly, e Bob Twiggs, da Universidade de Stanford, né? Esses tipos de satélite, esse padrão fez uma grande evolução na época, né, 99 até hoje. Por quê? Porque a partir daí a gente consegue comprar diversos componentes para essas plataformas, para esses artefatos, que são componentes COTS, ou seja, que você encontra de prateleira, né? São componentes que você pode comprar ali pela internet para montar o seu satélite. Isso não significa que seu satélite vai ser só plug and play. Tipo, comprei os meus componentes, vou montar tudo e agora posso lançar. É complexo você fazer essa engenharia de sistemas, você montar tudo de forma que seu satélite está ali pronto para voo. E também tem a questão da carga útil da missão do satélite, né? O que você vai desenvolver, para que você vai fazer, desenvolver esse satélite. Muitas universidades têm feito projetos para capacitação ou para desenvolvimento de uma tecnologia específica,
E hoje em dia também empresas estão investindo em satélites menores para constelações. A forma de lançar esse satélite tem algumas formas. Dentre elas, pode ter um veículo lançador próprio para lançar esse satélite, um veículo lançador menor, ou é bem comum esses satélites irem como carga secundária. Então, você tem um satélite principal grande, você lançado no veículo lançador, e tem vários outros pequenos que são lançados posteriormente, junto no mesmo veículo lançador, mas numa outra órbita, de forma a não atrapalhar a carga principal. Geralmente, esses que vão com carga secundária, eles precisam de um envoltório para ser lançados. Aí eu botei uma foto ali de um PEPOD, um tipo de envoltório, para CubeSats. Outras formas também, por exemplo, tem a Estação Espacial Internacional, o módulo Kibo, que é japonês, que tem um braço robótico para lançamento dos satélites, entre outros, né? As mais comuns são essas três. Com relação às órbitas, os satélites podem ser classificados de acordo com as suas órbitas também. Eles podem ter uma órbita alta, geoestacionária, cerca de 36 mil quilômetros, uma órbita média, 10 mil, 20 mil quilômetros, ou uma órbita baixa, 200 mil quilômetros. As órbitas também podem ser polares, equatoriais, paralela ao Equador, por exemplo, as órbitas geoestacionárias, GEO, inclinadas, com um ângulo relativo ao plano equatorial, ou perpendicular. Elas podem ser circulares ou mais elípticas também. E tem algumas órbitas bem específicas, por exemplo, a Rússia tem uma órbita que os russos, né, que utilizam, que é a órbita Monia, que é raio, né? Que é bem específica para atingir ali uma certa região que eles precisam observar. E aqui no outro lado tem uma foto também para demonstrar alguns satélites, algumas constelações de satélites conhecidas, por exemplo, constelação de GPS, que é satélite de posicionamento global, fica por aqui, né? Azulzinho. Galileu, GLONASS, aí satélites Beidou de posicionamento mais afastados ali da Terra. Aí você tem a Estação Espacial Internacional em rosinha, que está bem próxima à Terra, o Hubble também ficava ali próximo, constelação Iridium, só para ilustrar, né? Tá, e essas órbitas, dos satélites, elas podem sofrer algumas perturbações. Entre elas, pode ser assimetrias no campo gravitacional da Terra, ter atrito na atmosfera, pressão de radiação solar, influência dos campos gravitacionais, da Lua e do Sol, marés, campo magnético terrestre. Entre eles, nós temos também a formação de bolhas de plasma, que é um fenômeno que acontece na ionosfera, e ele pode interferir nos sinais de comunicação e telecomunicação de satélites. E o próprio clima espacial, né? As emissões ali do Sol, vento solar, radiação, que podem estar interferindo também nos nossos satélites. Ok, qual a importância desses satélites? Outra forma de classificá-los é quanto à sua missão, né? Nós temos diversos tipos de satélites, tem satélites de comunicação, para fazer comunicação, para observação da Terra, que eles vão ter ali uma câmera, como eu mostrei aqui naquele primeiro exemplo, para navegação e posicionamento, como a constelação do GPS, meteorologia, ciência, defesa, desenvolvimento tecnológico, entre outros, né? E para que a gente consiga ter ali o nosso satélite em órbita, nós precisamos também de uma infraestrutura de solo e de um veículo lançador para esse satélite. Você ter uma infraestrutura de solo, um lançador e um satélite nacionais, isso aumenta a autonomia do país, né, com relação à área espacial. Bom, em relação ao nosso país, né, o Brasil é um país muito extenso, com muita faixa territorial, nós temos muitas florestas, muita agricultura. Então, a gente precisa investir principalmente em satélites com missões que nos deem retorno de caráter prático, econômico, ou que tragam benefícios para a sociedade, né? Por exemplo, para acesso de comunicação e a educação, a gente teve um satélite lançado faz pouco tempo, a SGDC, para ampliar o acesso à internet no nosso país, monitoramento de recursos hídricos, planejamento agrícola, monitoramento de fronteiras de queimadas, ou, por exemplo, satélites ali de assessoramento remoto e de observação da terra, monitoramento de desmatamento.
E esses satélites vão fazer o quê? Eles vão coletar e disseminar informações para desenvolver estratégias viáveis para o nosso país. Essas informações geradas, elas serão geradas em escala macroscópica e elas são informações rápidas, quase instantâneas, né? E é uma tecnologia vantajosa para monitoramento econômico e tempestivo de grandes áreas extensas como o nosso país. Então, é bem benéfico. Nós investimos nessa tecnologia, né? Exemplos de produtos, agora, mundialmente falando, proporcionados pela tecnologia espacial, né? Que vieram da tecnologia, desenvolvimento da tecnologia espacial. A microeletrônica, questão dos circuitos integrados, computador, que são os computadores atuais, as células fotovoltaicas, né? Materiais especiais, como os composites, sistemas de navegação, telemetria, comunicações espaciais a longa distância e o mapeamento terrestre. Tiveram vários outros também, aqui são só exemplos. A questão da miniaturização, que hoje em dia a gente está vendo cada vez mais, né, dos nossos satélites, que tem gerado também ali tecnologia nesse âmbito. Tá, mas o Brasil possui satélites? Sim, possui vários. Aqui nós temos uma tabela, vocês encontram ela no site da Agência Espacial Brasileira. Botei aqui o link, que são os objetos espaciais brasileiros lançados para sensoriamento remoto, pesquisa e desenvolvimento em ordem cronológica inversa, ou seja, do lançado mais recentemente para o mais antigo, né? Os mais recentemente lançados foram aqui o Nanosat CBR-2, que era um CubeSat, foi nesse ano, em março, e o Amazônia 1 em fevereiro. Depois eu vou falar um pouquinho mais deles. Então, como visão geral, a gente tem aqui cerca de 23 objetos espaciais lançados em 31 anos. Se a gente calcular ali um fluxo médio de lançamentos, daria uma missão a cada 16 meses, por aí. E dentre esses satélites, a maioria deles foi sensoriamento remoto, pesquisa e desenvolvimento. Tiveram 2 científicos, um de comunicação, que é o SGDC, e um educacional. Atualmente, nós temos 10 objetos que estão em operação, 7 já foram descomissionados, né? Já finalizaram suas missões ali, reentraram na atmosfera ou foram por uma outra órbita, cemitério ali. E 6 falhas de lançamento. Dentre esses satélites, né, lançados, 8 foram da categoria de grandes satélites, ou LAGE, né, maior do que 1.000 quilogramas, 3 mini, de 100 a 500 quilos, 5 micro, 10 a 100, 6 nano, de 1 a 10 quilos, e um pico. E com relação ao lançamento, veículo lançador, o Brasil ainda não tem um veículo lançador próprio. Nós temos veículos de sondagem suborbitais, né, foguetes suborbitais, não temos ainda o veículo lançador. Mas a gente fez lançamento ali em parceria, né, com o veículo lançador Cazaquistão, com a Índia, com a China, com os Estados Unidos, Japão, França, Rússia, e tiveram também 4 tentativas em veículos nacional. Além desses satélites, tem mais cerca de 24 objetos comerciais espaciais que são classificados como objetos brasileiros pela Anatel, que tem uma definição também, que são de telecomunicações. Vocês podem depois dar uma olhadinha no site da EB, tem até fala sobre esses objetos, e tem um link também para a Anatel em relação a esses objetos, esses artefatos, né, esses satélites. Falando um pouquinho agora do Amazônia 1, que foi o último satélite na categoria grande lançado, foi lançado em 28 de fevereiro de 2021. Foi um satélite muito importante, né, ainda ele está em operação, um satélite muito importante para o nosso país. Ele foi lançado da Índia, pelo veículo lançador PSLV, e eu tive a felicidade de estar acompanhando o lançamento ao vivo com a MCTI, um webinar, e ele foi o primeiro artefato de observação da Terra, foi totalmente projetado, integrado, testado e operado em solo brasileiro. O objetivo dele é fornecer imagens para o sensoriamento remoto, observar e monitorar o desmatamento e para monitorar a agricultura, né, em todo o território nacional, com uma alta taxa de revisita. O que significa alta taxa de revisita? É a frequência em que aquele satélite vai passar ali em uma determinada região e fazer imagens daquela região. Então, é a taxa de revisita. Se não me engano, do Amazônia 1 é 5 dias.
E ele teve um grande envolvimento da indústria nacional, por isso ele foi também tão importante. No sistema, questão do sistema de propulsão e de controle de atitude de órbita, a indústria nacional se desenvolveu bastante, embora que foram utilizadas algumas partes do exterior, né? A gente teve um grande desenvolvimento tecnológico no âmbito brasileiro e uma consolidação do conhecimento na campanha de lançamento para satélites maiores, com grande complexidade, né? E com relação a esses satélites menores, os nanosats, né, de 1 a 10 quilos, os pequenos satélites, né, uma faixa maior aí, o que nós temos hoje em desenvolvimento são vários satélites em que a agência faz parceria, apoia esses satélites. A grande maioria deles é para capacitação, treinamento, pesquisa e desenvolvimento. Eles servem ali como um demonstrador tecnológico e grande parte dele é registrado, ou se não todos, a grande maioria é registrado nas Nações Unidas, depois de lançado, né, como desenvolvimento tecnológico, technological development. Exemplos, o Nanosat CBR-2 foi lançado também em março de 2021, é uma continuação, foi o Nanosat CBR-1 foi anterior, e o 2 foi lançado esse ano, foi lançado do Cazaquistão, e ele teve a missão de estudar distúrbios da magnetosfera, anomalias e a anomalia magnética do Atlântico Sul. Ele está em operação ainda. O pessoal da UFSM lá está operando ele. Eles têm a parceria com o INPE, né? A UNB tem desenvolvido aí com o professor Renato Borges o satélite Alpha Cruz, que é um satélite que tem apoio aqui da agência constitucional, e ele está sendo desenvolvido pela UNB, juntamente ali com a FAPDF, né, apoio da FAPDF, desenvolvimento da FAPDF, e ele vai ser um CubeSat 1U, a missão dele é relacionada a sistemas de comunicação. Acredito que deve estar para ser lançado ano que vem. O programa SERPENS é um programa que nasceu aqui na Agência Espacial Brasileira, uma forma de incentivar os cursos de engenharia aeroespacial que estavam nascendo, eram bem recentes, né? Então, nasceu o projeto SERPENS, como capacitação também, para desenvolver a engenharia de sistemas, as universidades têm autonomia para desenvolver um artefato desse, um CubeSat, e o primeiro foi lançado em 2015, quem encabeçou foi a Universidade de Brasília, foi um satélite 3U, e agora estão em desenvolvimento 2 CubeSats, o Aldebaran 1, que é um U, está encabeçando o FMA, ele vai ter como missão a identificação de embarcações naufragadas ali na área costeira e efeitos da ionosfera na comunicação. E a UFMG também está desenvolvendo um CubeSat 1U, né, que é o PDQSat, eu só lembro de pão de queijo, que é para caracterização de baterias de lítio. Aí temos também o projeto Sport, que é um satélite bem maior, um pouco maior, né, 6U, bem interessante, na minha opinião. Ele está sendo desenvolvido pelo ITA, com ali, o INPE, e também com a parceria com a NASA. Ele está com a previsão de ser lançado em 2022. Nesse momento, ele está fazendo os últimos testes ali no LIT, que é o Laboratório de Integração e Testes, que fica em São José dos Campos, para ser lançado. E o objetivo dele vai ser estudar as pré-condições para o surgimento de bolhas de plasma equatoriais na ionosfera. Então, um estudo bem interessante. E nós temos também FloripaSat, tem o 1 e o 2 está sendo desenvolvido agora. O 2, na verdade, é uma herança, que é da plataforma do FloripaSat 1, tem o FloripaSat 2, né, que é um satélite de coleta de dados ambientais. Ele está sendo desenvolvido pela UFSC, INPE e a AEB também, parceria. E o INPE ele está desenvolvendo ali uma carga útil, que é o EDC, para coleta de dados ambientais, que está sendo ali desenvolvido e testado também para esse satélite. Mais alguns aqui. O VCube, veio pela iniciativa privada, que está sendo realizado pela empresa Visiona. Nós temos uma constitucional também nesse satélite, está para ser lançado com o Senai e a Embrapia. Vai ser um 6U
e ele vai ter um grande envolvimento da indústria brasileira, né? Vai ser um satélite de imageamento e observação da Terra. O ECROS não é um nanosatélite, é um satélite um pouquinho maior, mas ele é um pequeno satélite, tem cerca de 135 quilos, desenvolvido pelo INPE, e ele também tem essa missão de investigar bolhas de plasma, ondas atmosféricas e fluxos de partículas energéticas na anomalia magnética da América do Sul. Era do Atlântico do Sul, mas ela já está praticamente em cima da América do Sul. Tem o NanoMirax também, está em desenvolvimento, do INPE, com apoio da EB, vai ser um CubeSat 1U, para astronomia de raio-x científico, né? O ITASAT 2, o ITASAT 1 foi desenvolvido pelo ITA, com o INPE, e ele foi lançado em 2018, foi um 6U, e agora está em desenvolvimento o ITASAT 2, está muitos entes envolvidos, né, nesse projeto, ITA, FINEP, Fundação Casimiro, a EB também está aí apoiando, e é um satélite que possivelmente ele vai receber também uma herança do satélite Sport, de aprendizado, de aprendizagem, porque muitas pessoas ali do ITA que estão envolvidas no esporte também estão envolvidas no projeto do ITASAT 2, né? E, na verdade, o ITASAT 2 serão 3 CubeSats 8U, então esse é o início de uma constelação, né? E também para estudar ionosfera e geolocalização, e para clima espacial. Por fim, nós temos aqui também a constelação Catarina, que tem o apoio de bancada parlamentar de Santa Catarina. Vai ser uma constelação de satélites. Estão envolvidos a URSS, o SENAI, o INPE, a EB, e os primeiros satélites vão ser para coleta de dados ambientais, mas que essa constelação é para coleta de dados ambientais, atmosféricos e observação da Terra. Essa constelação também é um projeto grande que surgiu ali com a questão do ciclone bomba, que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? E aí, depois disso, teve essa iniciativa da constelação Catarina. Outro projeto interessante que eu coloquei aqui para comentar foi a missão Artemis. MCTI e a Agência Espacial Brasileira oficializaram a participação nesse programa Artemis. É um programa da NASA, e o programa ele tem o objetivo de levar a primeira mulher e o próximo homem à superfície lunar, enquanto que ele desenvolve tecnologias para enviar também uma missão humana a Marte. Então, a gente entende que é um programa bem interessante, bem importante. E essa iniciativa ela vai contar com colaboração de parceiros comerciais internacionais e prevê 2 missões antes do pouso na superfície da Lua. E então, a gente tem a perspectiva de estar participando dessas missões aí nos próximos anos, né? Com relação ao futuro, a gente tem aqui, então, um panorama desses satélites que já lançados, né, pelo Brasil. Alguns eu não citei, mas os satélites de coleta de dados é CD1 e 2, que fazem parte dos sistemas brasileiros de coleta de dados, né? Os primeiros satélites de coleta de dados brasileiros lançados. Tem a série Cibers, foi uma longa parceria com a China, que lançou diversos satélites, inclusive o Cibers 4A, foi lançado em 2019, ainda está em órbita, em operação. E nesse lançamento foi de carona o Nanosat CBR-2. A Agência Espacial trabalhou também auxiliando nas negociações para que o Nanosat CBR-2 fosse de carona junto com o Cibers 4A no lançamento. O SGDC de comunicação, né, ele é dual, é civil e de defesa. A questão civil é para levar internet às áreas mais remotas do nosso país. O Amazônia 1, que eu já falei. E do lado direito, diversos small sats, ou pequenos satélites, né? Nanosat CBR-1, a ESP-14, que não comentei, mas foi lançado também. O Serpens, Tancredo, que foi educacional. Tancredo não era CubeSat, era um TubeSat ou um CanSat, assim, forma de lata, né? Mais ou menos, ou de tubo. E ele era menor. O Itasat, Sport, Floripasat e outros virão. E essa carteira de projetos fazem parte do nosso PNAE. O que é PNAE? É o Programa Nacional de Atividades Espaciais, em que a Agência Espacial Brasileira é o órgão central. É um instrumento de planejamento do Programa Espacial Brasileiro, o PNAE. E ele busca orientar as ações do Programa Espacial Brasileiro em um período de 10 anos, né? Atualmente, está sendo desenvolvido o próximo PNAE, que será vigente de 2022 a 2031, para o próximo ano.
E esse PENAI ele vai trazer um conjunto de orientações, diretrizes e as principais missões espaciais serem desenvolvidas no período de 10 anos, no âmbito do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. Ou seja, são discussões de alto nível na área espacial que estão tendo nesse momento, com diversos workshops com relação ao PENAI, para sabermos quais são os próximos passos, não apenas no âmbito de satélites, mas no âmbito espacial, né? Nós temos um acordo de salvaguarda, pretende-se lançar em breve, começar a lançar de Alcântara, satélites, né, e artefatos de Alcântara. Temos o desenvolvimento de alguns foguetes também, e tem a nossa carteira de projetos satélites. Com relação aos satélites, acredito que vão surgir novos satélites, projetos maiores aí, e também a gente tem bastante demanda para esses small sats e constelações de pequenos satélites. Talvez entre de novidade aí uma questão de adoção de missão, alguma coisa do tipo. Isso está sendo discutido, tudo está sendo discutido, e saberemos em breve, né, como será esse novo PENAI. A EB, como órgão central, ela é responsável por formular, coordenar e executar a política espacial brasileira. É isso, né? E a gente participa de todos esses projetos, acompanhando, fazendo as negociações, buscando recursos, tentando resolver as questões de entrave dos projetos, né? Participando das revisões técnicas, entre outras coisas. E como isso se insere como o Brasil se insere no contexto internacional, né? Nós vimos ali naquele slide anterior que, se a gente considerar os últimos anos, nós teríamos uma missão a cada 16 meses, né? E mundialmente falando, essa foto aqui eu tirei desse site Stuff in Space é o segundo link aqui. Eu acho um site bem interessante, que ele mostra objetos identificados que estão ao redor do nosso planeta. Essa bolinha é o nosso planeta, e todos esses pontinhos que vocês estão vendo aí são objetos. Os vermelhinhos são satélites, os azulzinhos seriam partes de foguetes que estão ali também, e os cinzas são debris, ou seja, lixo espacial, né? O pedaço de satélite, pedaços de foguete que estão ali ao redor do nosso planeta. Se a gente considerar desde 4/10/57, foi lançado o Sputnik 1, né? Até o ano passado, 2020, são cerca de 9.000, quase 9.500 satélites lançados em 63 anos, né? Isso daria, mundialmente falando, uma missão, ou, aliás, 3 missões, ou 3 satélites lançados a cada semana. Isso é bastante coisa, né? E se você olhar aqui, esse mapa não está tão atualizado, 2016, hoje deve ter mais regiões com satélites lançados, mas se você vê, aqui em laranja tem os países que possuem satélite em 2016, né? E com esse riscadinho que tem satélites lançadores. O Brasil, no contexto mundial, internacional, ele é um país que possui assim, os seus satélites nacionais. E estamos em busca de ter um lançador. Mas já temos também a infraestrutura de solo. Temos 2 centros de lançamento. Um fica em Natal, centro de lançamento da Barreira do Inferno, e outro em Alcântara, centro de lançamento de Alcântara. O de Natal é muito importante, porém, para lançamentos maiores, não é mais possível, porque a cidade cresceu muito e está muito próximo ali o risco com relação à cidade. Mas eles fazem outros tipos de estudos, projéteis, lançamentos menores de FTB, foguete de treinamento. E de Alcântara, que a gente está pretendendo começar a lançar foguetes maiores para lançar, né, artefatos no espaço. E atualmente estão sendo negociadas algumas empresas internacionais aí com a Força Aérea Brasileira para poder estar lançando de Alcântara, utilizando o centro de lançamento de Alcântara. Com relação a números de satélites, categoria, né?
Você vê que está crescendo a quantidade de satélites cada vez mais. Até 2019, esse número só foi aumentando, o número de satélites desenvolvidos e lançados. No Brasil, eu acredito que isso também não seja diferente. E a grande maioria deles, a gente vê aqui, vão ser pesquisa e desenvolvimento e também comunicação e assessoramento remoto, né? Comunicação comercial, esses pretinhos. Aqui, essa linha essa linha laranja representa os satélites operacionais. Certo. Agora, falando um pouquinho de como eu cheguei aqui, como eu cheguei na minha área. Sou formada em física, como foi dito aí no início da apresentação. Na minha graduação, eu comecei já na minha graduação, na verdade, se aproximar dessa área. Como? Fazendo muito projeto de extensão, fazendo pesquisa, PIBIC, né, PIC, e também trabalho voluntário. Já na minha graduação, eu comecei ali fazendo trabalho voluntário e de extensão em eventos de divulgação científica, participando de eventos importantes, como o SBTC, Semana Nacional de Física e Tecnologia. Também tive ali um PIC, né, ou PIBIC na época, com o professor José Leonardo, no laboratório de plasmas, de física de plasma, e na astrofísica eu fui monitora, então a gente ia para o observatório que fica lá na FAO, e fazia observação lá, se reunia lá, e fazia observação de satélites, de estrelas, e era uma época muito boa. Botei até uma foto aqui no centro dos meus colegas aqui no Minhocão, como homenagem, a foto do laboratório do José Leonardo, logo em cima, né? E aqui uma foto para representar a FAO, o observatório da FAO. Aqui os eventos de iniciação científica. Aqui, depois eu comecei a ser bolsista ou estagiária, né, na Agência Espacial Brasileira. Quando eu comecei como voluntária, eu ia para os estandes da AEB e da Experimentateca, né? Mas, em especial, da Agência Espacial Brasileira. Tinha uma exposição também, ficava lá no LADEF, lá na física, na área espacial, e eu ficava como monitora lá. E quando eu comecei a estagiar, a gente participava de um programa chamado AEB Escola, um programa educacional e divulgação científica, e a gente tinha a oportunidade de fazer, com os alunos da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica, né, a OBA, eles ganhavam, os melhores, por representatividade, ganhavam a experiência de poder passar uma semana ali com especialistas da área em São José dos Campos. Então, a gente acompanhava eles, tinha uma visita ali ao LIT, e tinham diversas palestras com especialistas da área, era bem interessante. Depois que eu terminei minha graduação, eu fiquei uns 6 meses sem saber direito o que fazer, sinceramente, e depois surgiu um mestrado chamado específica na engenharia para a área espacial, em que a gente iria passar 6 meses estudando ciências espaciais na Ucrânia, como parte do mestrado. Eu participei dessa seleção, eu fui selecionada para o mestrado na área de engenharia elétrica ou engenharia de sistemas de controle e automação, né, sistemas eletrônicos, e fui fazer esse mestrado já com o pessoal da engenharia, que também foi maravilhoso. Foi uma experiência muito desafiadora, porque nós tivemos um semestre para terminar todas as matérias ali da engenharia do mestrado e se preparar, porque íamos viajar no final do ano para a Ucrânia, né? E se a gente não tivesse terminado esses satélites, se a gente não tivesse terminado essas matérias e passado com êxito, a gente não poderia viajar. E já lá na Ucrânia fomos grupo de 10 estudantes, 6 da engenharia mecânica e 4 seria da engenharia elétrica mecatrônica. E eu que era da elétrica, advinda da física, né? Eu era a única menina no grupo, representando ali, mas fomos nós, tivemos lá 6 meses, que depois viraram 9 meses, em que a gente tivemos aulas com especialistas da Yuzhno, que é uma empresa russa, ou ucraniana, né?
e tive orientação com o meu professor também da cátedra de física lá. Apesar de eu estar fazendo mestrado em engenharia, eu tinha professores da engenharia aqui, e o professor meu que me orientou lá na Ucrânia era da cátedra de física. E também ele tinha conhecimentos nessa área de controle. E ele me orientou e eu fiz um mestrado voltado para estudos de veículo lançador, controle de vetor empuxo, de tubeira móvel de foguetes, né? E depois disso, terminando meu mestrado, eu comecei a trabalhar aqui na agência, ainda no EB Escola, tive a oportunidade. Primeiramente, na verdade, saindo desse mestrado, a Agência Espacial Brasileira apoiou esse mestrado, então nós fomos convidados a trabalhar como pesquisadores em projetos da Agência Espacial Brasileira, quando terminou o nosso mestrado, né? Já que a EB tinha apoiado. Então, nós viemos aqui para a agência, eu fui para a área de veículos lançadores, passei um tempo lá, e depois, como eu já tinha toda essa experiência no programa EB Escola, de divulgação científica, eu tive a oportunidade de assumir o programa EB Escola como gestora. Então, eu me tornei servidora, comissionada, no início, né? E fiquei à frente desse programa por um tempo, de divulgação científica. Até que, em 2019, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso na área de satélites. Na época, esse programa EB Escola ele já ficava próximo à diretoria, já ficava na diretoria de satélites, né? Que era de diretoria de satélites, aplicações e desenvolvimento, e inovação, alguma coisa assim. E aí, toda essa parte de divulgação científica ficava na coordenação dentro da diretoria de satélites. Então, eu tinha já bastante contato também com esses projetos, principalmente de small sats, né, de pequenos satélites com as universidades, já tinha esse contato. Em 2019, eu tive a oportunidade, a agência me proporcionou de ir para a Índia e passar cerca de 2 meses lá, fazer um curso, onde estavam representados 17 países diferentes, né? Em que a gente estudou satélites, principalmente pequenos satélites, e fizemos uma capacitação mão na massa em montagem, integração e teste de satélite. A gente fez nesse satélite que está vendo da foto aqui, do lado direito. Tá, em termos de oportunidade, para quem gosta dessa área, pretende para essa área, questões de emprego, nós temos a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, diversas empresas que trabalham, grande parte delas também tem segmentos na parte da aeronáutica, e a maioria está em São José dos Campos. Mas a área espacial também é uma área muito multidisciplinar. Então, né, nós temos também a Agência Espacial Brasileira como órgão central, né, do SINDAI, aqui em Brasília, com sede em Brasília. Nós temos 3 escritórios agora também em Alcântara, em Natal, dentro dali do CLBI, e no Maranhão. Os próprios institutos, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Instituto Aeronáutico e Espaço, o IAE, né? Aeronáutica Espacial, desculpa. O próprio Ministério de Ciência e Tecnologia tem a sua vertente ali da área espacial. O CGE faz diversas também pesquisas relacionadas à área espacial, e as próprias universidades, eu botei a UNB ali para exemplificar, mas diversas universidades ali no nosso país também. É um campo bem amplo. Tá, como início, né? Como começar? Me interessei, mas eu nunca ouvi falar de área espacial, o que eu posso fazer? Bom, a gente tem um centro vocacional tecnológico, no momento ele está mais para despertar vocações para ensino fundamental, mas já ocorreram outros eventos lá, por exemplo, o evento da UNOSA, ele fica em Natal, no Rio Grande do Norte, dentro do CLBI, que é o CVT Espacial. Ele foi criado, inclusive, foi uma ideia do professor Carlos Alberto Gugel Veras, da Universidade de Brasília, da engenharia, do curso de engenharia mecânica, né? E ele foi diretor aqui na agência, e foi uma iniciativa dele. E eu pude participar do início desse projeto. Hoje ele está em execução. E o que ele faz? Ele apresenta um dia espacial para esses estudantes que vão lá,
são estudantes, grande maioria de escola pública, mas atende escola particular também, e eles vão para ter um dia espacial, para conhecer o que é satélite, mexer ali num CubeSat, ter uma experiência num planetário, uma sessão de planetário, saber o que é um rover, o que é uma plataforma, plataforma satelital, o que é um veículo lançador, o que é mexer com placas solares, energia solar, e tem os monitores do Instituto Federal que nos auxiliam e professores também. A coordenação agora que está à frente desse projeto e dos projetos de divulgação científica, eu botei o link aqui, quem quiser entrar em contato, a CDT. Mais informações. Tem o Globe também, uma parceria, um programa da NASA, né? Que significa Programa Global de Aprendizagem e Observação em Benefício do Meio Ambiente. Ele já tem mais de 120 países, o Brasil é um deles, e ele é para observações ambientais, coleta de dados, condução de análises laboratoriais, dados na plataforma mundial, e ele compara alguns dados obtidos em solo com dados de satélites, certo? E você pode se cadastrar lá também, é tudo online, você tem as plataformas para seguir, você pode se cadastrar como pesquisador, e você também pode fazer uma capacitação para estar ali como monitor, dando aula e entrando em contato com esse pessoal, essa garotada, para ensinar metodologia científica, entre outras coisas. Olimpíada, né? Falando em Olimpíada, nós tivemos a primeira Olimpíada Brasileira de Satélites, do MCTI, a agência apoiou, que é a OBSAT, que é uma Olimpíada Nacional gratuita, e ela envolve estudantes do fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior. Então, seria uma forma também de estar se aproximando ali, tentar fazer um projeto de satélite. Ela promove experiências práticas e teóricas. As equipes que são aprovadas recebem equipamentos e acompanhamento de tutores especialistas na área para desenvolver o seu satélitezinho, e a possibilidade de lançamento do projeto de satélite. Acredito que teve a primeira fase e a segunda fase acho que ainda está tendo, se eu não me engano. E eu achei interessante que essa primeira Olimpíada eles fizeram um diferencial para estar valorizando a participação de meninas, né, na STEM, em especial na área espacial, né? E então equipes que são compostas totalmente por meninas ou mistas, que tem meninas na equipe, né, meninas e meninos, eles vão receber um certificado especial no final da Olimpíada. Eu achei bem bacana. Falando de promoção de igualdade de gênero, desenvolvimento sustentável, qualidade na educação, os objetivos 4 e 5, né, desenvolvimento sustentável. Esse ano nós vamos participar da Space for Women, um evento da UNOSA, que vai ser um encontro de mulheres experts, né, na área espacial. E o MCTI e a agência estão participando, estão ajudando na organização desse evento, assim como a UNOSA, o INPE e um centro espacial, Mohammed, né? E o Space for Women, programa da UNOSA, o intuito dele é promover o empoderamento das mulheres na área espacial, né? Garantir os benefícios do espaço, cheguem às mulheres de forma igual, e que elas desempenham um papel ativo igual na ciência espacial, tecnologia, inovação e exploração. E, além disso, eu botei aqui também um outro programa, o Girls in Space, só para forma de citar, que ela cria literaturas infantis, que apresentam personagens meninas inseridas na temática do espaço, que é bem interessante também. Os links aqui, quem quiser olhar. Eu tento ter algum papel nessa promoção de igualdade ali. Nós somos ainda poucas na área espacial, espero que no futuro sejamos cada vez mais, assim como na área de física também. Como considerações finais agora, então, fazendo um resumo da minha apresentação, né? Os satélites, eles são capazes de coletar e disseminar informações para desenvolver estratégias viáveis, e eles são uma tecnologia vantajosa para monitoramento econômico e tempestivo, rápido, né, de grandes áreas do nosso país. O Brasil tem seus satélites, já lançou diversos, inclusive de observação da Terra, pesquisa de desenvolvimento científico, comunicação e com propósito educacional.
Ele é parte de um país que possui satélites e busca fazer parte dos países que possuem veículo lançador em operação e, em breve, lançar satélite no seu território. E com o satélite Amazônia 1, a gente consolidou um conhecimento do ciclo completo de desenvolvimento de satélites, com a tecnologia de estabilização em 3 eixos, uma tecnologia para estabilização de satélites, né? E ganhou maturidade nessa atividade de integração de testes de satélites maiores, de grande porte. Com relação ao campo do PNAE, né, Programa Nacional de Atividades Espaciais, o Brasil está discutindo as próximas missões, que serão realizadas na próxima década, os workshops estão ocorrendo. A atividade espacial é uma atividade multidisciplinar, tem várias formas de ingressar na área espacial, inclusive tem ramos do direito da área espacial também, tem a parte dos materiais, né? Eu preciso saber qual material específico, qual o melhor material para uma estrutura, tratamento de materiais, diversas áreas, é muito multidisciplinar. Existem oportunidades para estudantes se envolverem em projetos ainda na graduação e na pós-graduação. Aí eu faço um adendo. Na engenharia tem um laboratório lá do professor Renato Borges, e tem o UNB Gama para o curso de aeroespacial também. Os estudantes de física, eu acho que têm total condições e que se interessarem na área de estar desenvolvendo pesquisa na área e também tanto na física, como com intercâmbio com a engenharia, se for em algum projeto, entendeu? Está contribuindo. Eu acho esse intercâmbio muito bacana. Acho que todos os 2 cursos, tanto a engenharia elétrica, mecânica, seja, como as ciências puras, física, química, ambos têm muito a contribuir, né, um com o outro. Então, seria interessante. Eu sentia um pouco na graduação, talvez, como opinião minha, um pouco de falta desse intercâmbio entre física e outras áreas do conhecimento, ou alguns projetos mais que a gente pudesse se envolver para se preparar para o mercado de trabalho. Apesar do curso de física ser um curso bem complexo, eu ainda tive como fazer bastante extensão. Foi bem bacana isso. Apesar de, né, extensão na área de pesquisa. E aí também pesquisa. O que mais? O setor espacial brasileiro é modesto quando comparado entre os países desenvolvidos, né? A gente não lança tantos satélites quanto a gente gostaria, mas pretendemos que isso seja ampliado, claro, vai depender dos investimentos e de como a sociedade vê a área espacial, a importância da área espacial para o nosso país, né? E se você pretende embarcar nessa área, uma experiência no exterior em algum momento da sua formação é altamente recomendado. Nós temos, por exemplo, aqui na agência, nós temos parceiros internacionais de diversas partes do mundo, Argentina, próprios Estados Unidos, diversas partes do mundo. Já vieram delegações do Japão aqui, os próprios indianos também, Rússia. Temos parcerias internacionais diversas. E o próprio conteúdo em si, a gente precisa pelo menos ter um domínio básico ali do inglês para poder ter acesso aos materiais, para poder estudar. Assim como acredito que a física também, o domínio do inglês é recomendado. E é uma carreira com muitos desafios, que exige esforço e dedicação, mas também é muito gratificante você participar de um projeto desse, depois ver que ele foi lançado, e você olhar e ver os frutos que estão sendo gerados a partir daí para o país, né? Em termos, por exemplo, a Amazônia 1, né, que eu participei ali da revisão final e acompanhei o lançamento e as tratativas finais do satélite aqui já na coordenação de satélites e aplicações. Foi muito gratificante para mim, depois vendo o satélite lançado e gerando as primeiras imagens, estando operacional, assim como os satélites menores também, quando a gente vê uma universidade ali iniciando, começando o projeto, a gente acompanha, até conseguir lançar esse satélite no espaço e desenvolver o conhecimento para a universidade. E é isso. Fiquem atentos aos nossos canais. Nós temos nosso site da Agência Espacial Brasileira, Facebook, Instagram, YouTube, vocês podem estar acompanhando. Tem diversas matérias interessantes. E obrigada pela atenção de vocês.
Estou aberta a perguntas, observações. É isso. Acho que agora. Aí, Vinícius. Muito obrigado pela palestra, professora. Acho que foi bem incrível. Geralmente as pessoas da física não têm muito contato com essa parte de engenharia aeroespacial, então eu acho que trouxe uma nova perspectiva para o pessoal da graduação. Muito interessante. E a gente recebeu algumas perguntas no chat. A gente vai começar com a primeira delas, do Lucas Aguiar. Bom dia. Sempre achei que para ingressar na carreira da área espacial teria que passar pelo ITA. Quais são os caminhos que posso fazer para atingir também a área espacial da física? Então, para você estudar ir para esse âmbito da área espacial, não necessariamente você tem que passar pelo ITA. O ITA tem um curso importante lá para preparar os jovens para ingressar nessa área, mas nós temos diversas outras universidades hoje no nosso país com curso de engenharia aeroespacial. A UNB é uma delas, o FMG, entre outras. Nós temos em torno de 6 a 8, se eu não me engano. Estou com elas de cabeça aqui, mas tem diversos cursos de engenharia aeroespacial pelo nosso país, né? E, além disso, como é uma área muito multidisciplinar, como eu falei, tem engenheiros que fazem o curso de engenharia, por exemplo, elétrico, mecânico, e depois vão para a área espacial. Tem pessoas que fazem o curso de física, como eu, e depois se especializam e vão para a área espacial, ou continuam ali na área de física e vão para a astrofísica. O meu superior aqui na agência, por exemplo, coordenador, ele é da área de física, ele é astrofísico, não me engano, ele é astrofísico. E ele trabalhou na ESA durante um tempo e depois veio para trabalhar no Brasil. E tem outros diversos profissionais aqui na agência que vieram da física também. Então, tem vários caminhos. A questão é você encontrar o seu próprio caminho, ver qual é o curso que você se identifica mais, para te dar uma visão mais ampla, ou várias oportunidades de carreira, e se você quiser realmente depois ir para a área espacial, você pode se especificar e buscar essa área. Ou se você não, tenho certeza, eu quero fazer aeroespacial, quero algo focado a isso, procure um dos cursos de engenharia aeroespacial. O do ITA é um deles, mas não é o único, não é obrigatório você fazer um curso do ITA para ir para a área espacial. Eu não fiz. Eu fiz o UNB e o UNB, meu mestrado foi no UNB também. Mas tem outros colegas de outras universidades aqui também que não fizeram o ITA. Não que o ITA não seja bom, gente, o ITA é excelente. Por favor. Então, se quiser fazer ITA, faça ITA. Se quiser fazer outra universidade, faça outra universidade. O importante, eu acho, que é se conhecer. É isso. Excelente resposta, professora. Próxima pergunta, da Laura Beatriz. Bom dia. Quais podem ser os problemas de termos tantos objetos em órbita? Essa pergunta é interessante, né? Ela vai ali para os detritos espaciais. Eu não sou muito da área, mas eu já vi algumas palestras sobre isso, sobre a questão do lixo espacial, dos detritos espaciais. É realmente algo a se preocupar. Inclusive, tem alguns detritos, porque nós conseguimos identificar os detritos até um determinado tamanho. Quando o detrito passa a ser muito pequeno, inclusive, nós não conseguimos identificar que ele está no espaço. E aí acaba sendo um perigo para os satélites que a gente vai colocar em órbita e para a própria estação espacial. Fora que os satélites maiores que estão lá, nós temos uma órbita que é chamada de órbita cemitério, que quando um satélite ele está em órbita, ele termina o seu tempo de vida, ele não está mais operacional. Tem dentro da legislação internacional que versa sobre isso, né? Tem o direito espacial, é o ramo do direito mesmo, direito espacial, que estuda isso, que diz que o satélite ou ele tem que passar por uma órbita superior, que é essa tal órbita cemitério, que fica lá, ou então ele vai ter uma reentrada, vai ser forçado a reentrada. No caso de satélites menores, ele vai decair mesmo. Quando ele é pequeno, ele decai, não precisa nem forçar. Agora, tem alguns que um pouquinho maiores, mas não tão grandes, que é forçada a reentrada para ele queimar na atmosfera, né? Mas a gente vê notícias, inclusive, de vez em quando, parte de foguete que caiu em algum local, e o país lançador que lançou esse satélite, esse artefato, esse foguete,
ele tem alguma responsabilidade de, pelo menos, identificar e saber a área de impacto e fazer algum acompanhamento nisso. Pode ter problemas, né, com relação aos satélites que a gente utiliza, pode ter problemas de estar reentrando esses objetos, atingindo algum ponto habitado. Tem uma discussão extensa nisso daí. Tem, inclusive, pesquisas hoje em dia, já li também, eu não sou especialista nessa área, mas eu já li que existem pesquisas que buscam solucionar o problema do lixo espacial, seja capturando, uma forma de capturar esse lixo, ou uma forma de diminuir esse lixo que está aí na atmosfera, mas atualmente ainda não há uma solução. Até porque, por exemplo, se você pensar numa pesquisa de captura de lixo espacial, né, um satélite vai lá com uma rede para capturar, tem toda uma sensibilidade, porque são satélites internacionais, e vamos dizer que um satélite meu esteja lá em órbita, eu esteja em guerra com outro país, e esse outro país tem essa tecnologia de limpar o lixo espacial, ele pode simplesmente capturar o meu satélite e me deixar no escuro, por exemplo. É só uma conjecção, mas poderia acontecer. Então, tem várias sensibilidades aí que, inclusive, tiveram 2 países, a China e a Índia, se não me engano, que, como demonstração de poderio, atingiram um de seus próprios satélites para mostrar que eles eram capazes de fazer isso. E isso foi bem ruim no quesito lixo espacial, porque esses países explodiram o seu satélite em milhões de pedaços, e isso aumentou consideravelmente o número de detritos em volta do nosso planeta. Então, sim, é um ramo que pode ser estudado e que é estudado, está em discussão, e tem toda uma legislação em cima aí dessas relações internacionais, né? E do direito entre os países, e como esses países conversam, porque o espaço é de todos, né? Não é de nenhum país específico. Então, tem que ter toda uma legislação aí para regular isso. Eu não sei se eu respondi todo. Acredito que tenha respondido muito bem. Próxima pergunta, da Maria Alicia. Bom dia, Adriana. Qual é a situação atual da AEB Escola? O programa ainda promove oficinas e capacitações? Sim, eu não estou mais nessa área, mas o programa ainda está vigente. Nós temos hoje um convênio com a fundação, que como era feito antes, né? Que é a FUNCAT, e são realizadas diversas oficinas, capacitações, workshop. Nessa época de pandemia está sendo feito muita coisa online. Nós temos parceria também com o Planetário de Brasília, teve colônia de férias do Planetário de Brasília, tem workshops, tem de várias atividades que estão correndo. Aí, para entrar em contato, agora tem que ser com a outra coordenação, a CDT, aqui da Agência Espacial Brasileira. Como eu não estou mais nessa área, eu não sei apontar exatamente o que está, os próximos eventos, mas no site da AEB deve ter alguma divulgação nisso. Inclusive, a AEB Escola teve uma votação atualmente, eu até participei da votação, do novo logo da AEB Escola, foi votado e foi escolhido pelo público, e está lá o novo logo do programa. Também lá no site da agência dá para ver o novo logo, é um livrinho bem bonitinho. Excelente resposta. Inclusive, eu tenho um livrinho da AEB Escola. Um caderninho. Eu também tenho um desse. Próxima tem dobraduras também, né? Sim, eu tenho uma do foguete. A do foguete não, do satélite. A próxima pergunta é da Gislaine Vaz. Professora, você já passou por alguma situação desconfortável por ser mulher nas ciências espaciais? Que conselho daria para outras meninas? É uma pergunta muito boa, principalmente porque a gente está nessa próxima Space Forum, como eu citei. Eu cheguei a mandar um abstract para lá, mas não sei se eu vou conseguir participar ou não. Mas, enfim. Eu já passei em situações desconfortáveis por ser mulher? Já passei. Infelizmente, já passei. Tanto de ouvir comentários depreciativos,
de ouvir, por exemplo, não dentro da agência, não, mas assim, dentro da minha vida profissional, na minha trajetória, já ouvi, eu acho, de um colega, assim, fazendo a mesma coisa que eu, estudando a mesma coisa que eu, falar para mim, olha, eu acho que quando a gente começar a trabalhar, eu devo ganhar melhor que você, devo ganhar mais que você. Falou isso para mim. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque você é mulher. Um dos comentários que eu ouvi, eu já passei por isso, já passei, infelizmente, durante minha vida de estudante, não vou especificar muito, mas já passei em situação inclusive, de assédio sexual, infelizmente. E em sala de aula também já cheguei a dar aula, já ouvi comentários e não foi nada legal. E já tive situação, por exemplo, primeira vez que eu pisei numa sala de aula, além de ouvir comentários machistas, que era uma turma de engenharia que eu estava dando aula, parte da turma, no primeiro dia, resolveu sair da minha aula, reclamar e tal, não sei. E a primeira coisa que eu ouvi quando eu pisei na sala foi: agora é aula de física, você não se enganou? Não, eu vou dar aula de física. Mas você é mulher. A primeira coisa que eu ouvi foi isso. E em escola também, dando aula para escola, isso acontece, infelizmente, mas eu acho que o que a gente pode fazer, como conselho que eu posso dar, né, é focar nos seus objetivos e você escolher como que isso vai ou não te afetar. Você tentar passar por cima disso da melhor forma possível, não deixar isso te afetar como pessoa, é difícil, é complicado, mas você tentar não deixar isso te afetar e seguir os seus objetivos, entendeu? A pessoa falou que eu não vou ganhar tão bem quanto ela, eu não deveria ganhar tão bem quanto ela, tudo bem, eu não vou responder, mas eu estudei, passei no concurso e eu estou aqui concursada agora, estou ganhando o meu salário, estou aqui trabalhando, e a pessoa está concursada, ou a pessoa, não sei, é problema dela, mas eu olho entendeu? Então é isso, você tentar passar da melhor forma possível, focar nos objetivos e seguir em frente. Não deixar isso te afetar. Decidir que isso não vai alterar os seus objetivos. Acho que é o conselho que eu daria. Excelente resposta, professora. É uma situação realmente triste. A gente espera que isso mude no futuro. Próxima pergunta do Cristiano. Os drones podem realizar o papel dos satélites? É uma boa pergunta também. Então, não. Os drones podem fazer alguns testes com satélites. O satélite ele tem que estar ali em órbita para realizar a missão específica dele. Principalmente se for um satélite de comunicação, a comunicação a longa distância. Um satélite científico, você vai testar alguma tecnologia em ambiente de microgravidade, em ambiente espacial. Ou então um satélite de observação, para fazer imagens da Terra. Então, ele tem que estar a uma distância ali, numa órbita específica, para poder tirar as melhores fotos, para ter essas imagens. E o drone, ele não vai conseguir chegar ali para fazer também o mesmo papel do satélite. Mas eu já vi diversos estudos realizados com drones, inclusive a gente faz isso no CVT, a gente pega uns CanSats e estuda. CanSat é um satélitezinho também em outro padrão, que é em forma de latinha para estudante, né? E faz alguns lançamentos utilizando o drone, né, do satélite. Então, é possível utilizar drone, sim, para fazer alguns estudos na área espacial. Excelente. Aproveitando que você falou sobre os satélites universitários, tem uma pergunta exatamente sobre isso, da Gisele Vaz. Bom dia, professora. É possível que um satélite de um projeto de pesquisa universitário possa ser lançado pela AEB? Se sim, qual seria o procedimento? Sim, alguns já foram lançados, inclusive. O NanoSat CBR-2, que eu falei, ele foi de carona com o Cibers 4A e a agência que apoiou o lançamento. Qual o procedimento? Tem que apresentar o seu projeto para a agência, entrar em contato, porque a gente recebe diversas demandas, provavelmente vai ter ali uma seleção, uma questão de adoção de missão, para verificar e analisar se aquele projeto a agência pode apoiar e quer apoiar ou não. O interesse também do seu projeto para a sociedade em si, em que isso vai contribuir, qual que vai ser o ganho, né,
dentro do seu projeto para a sociedade em si, ou para o país, enfim. E aí, a partir daí, a gente pode apoiar. Outras formas seriam, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Satélites, né, do que eu falei, do MCTI. Você pode entrar como uma Olimpíada dessas, com uma equipe, participar, e os melhores projetos ganham um kitzinho de satélite. Inclusive, tem alunos de graduação, pós-graduação. Então, eles ganham, e aí você ganha tutoria, monta o satélite, ainda tem apoio depois, provavelmente, eu acredito que tem apoio para lançamento. Tenho certeza, desculpe. Mas, assim, há a possibilidade, sim, da agência apoiar um projeto para ser lançado pela EB, inclusive já apoiou alguns, não foi só um, vários projetos foram apoiados aqui, com parceria com a universidade, né, de diversos estados, né, não só em Brasília, como... Agora está apoiando, né, no próprio projeto CEPEX, tem também está sendo desenvolvido da UFMA, o Debarão, o PDQSAT da UFMG está sendo apoiado pela agência, e é possível que depois a agência decida apoiar o lançamento desses artefatos, já que a gente está apoiando o projeto de desenvolvimento. Né? Muito interessante. Eu acho que até eu vou dar uma olhada depois nisso. Ainda nessa linha de entrar em contato com a EB, tem a pergunta do Bruno Cioli. Como os alunos de graduação podem fazer parte de projetos da EB? Existe período de inscrições? Então, geralmente os projetos que a EB apoia, né, eles vêm para a gente da universidade, ou então eles partem da EB e há inscrição, e aí tem um projeto da universidade. Né? Não é o aluno que vem e se inscreve na EB. Atualmente eu desconheço algum projeto que seja assim, que o aluno se inscrever diretamente da EB. Eu sei que aqui a gente recebe alguns estagiários, tem os estágios normal, tem a seleção, tem os currículos, tem uma empresa que trabalha aqui com a EB para fazer inscrição desses estudantes, e depois a gente faz as nossas seleções para os estagiários, já tive alguns aqui, e tem até um programa de estágio de verão para outras universidades de outros estados, que o estudante vem aqui também e fica 1, 2 meses e faz um estágio aqui com a gente com um tema específico. Né? Tem algum tema específico que a gente está desenvolvendo e esse estudante participa nesse tema. Eu acho que está tendo até... não sei se está tendo chamada por agora para estágio de verão. Talvez esteja. Agora, nos projetos mesmo, geralmente chega, tem um projeto do ITA, aí o ITA vem, chega aqui na agência, faz a apresentação sobre o projeto, é discutido a alto nível e tudo, e aí a agência resolve apoiar aquele projeto ou não, ou geralmente apoia de alguma forma, se puder apoia. Ou então a UNB vem também, apresenta, ou outra universidade vem. Geralmente é assim, discussão mais alto nível. Vem já com o projeto, já com a ideia, apresenta, já com os estudantes, né? Então, é bom o estudante se envolver na universidade mesmo, né? E aí vem um projeto. Ou no instituto, tem o INPE também está desenvolvendo diversos projetos, e tem os institutos também de pesquisa, que também desenvolvem projetos, e que chegam aqui com a gente faz parceria. Em especial o INPE, na área de satélites. Excelente. Comentaram aqui no chat que parece que a equipe da FGA ganhou um clube, da FGA Clube 7 ganhou um desses kits que você comentou. Legal. Parabéns. Agora para a próxima pergunta. Parabéns para a FGA. A próxima pergunta agora do Fernando Henrique. O que você acha que precisa acontecer no Brasil para que alcance a autonomia para o lançamento de satélites? Essa pergunta é difícil, hein? Então, na minha opinião agora, assim, Adriana falando, né? Não pela instituição, por mim. Na minha opinião, eu acredito que, primeiro, a sociedade tem que ver a área espacial como algo importante, algo fundamental. A primeira coisa é isso, ter uma conscientização da nossa sociedade, que veja que os serviços satelitais são importantes, que contribuem, que esse desenvolvimento de tecnologia, lá mais para frente, vai gerar também um grande ganho econômico para a nossa sociedade.
E também os nossos governantes também verem isso, né? Para que haja mais investimentos de recursos, não só recursos financeiros, orçamentários, mas também recursos de pessoas. A gente tem agora, relativamente recente, vários cursos de engenharia espacial, que foi já um ganho para capacitar pessoas para essa área. Tem formas para você estar se capacitando, etc. Então, o Brasil tem gerado profissionais especializados nessa área de grande qualidade. E tem surgido também, que eu acho bastante interessante, eu tenho visto aqui no nosso país surgimento de várias startups, que são empresas pequenas, que focadas na área espacial. Tenho visto isso também, que eu acho muito interessante. Surgiu uma startup para resolver um determinado problema na área espacial para o nosso país. Isso é bem bacana. Então, acho que precisa disso, precisa da conscientização da sociedade, começar a ver que essa é uma área importante também. Claro que nós temos outras grandes prioridades no nosso país, mas que essa área, tendo investimento, vai também trazer grandes retornos, tanto financeiro como tecnológico, como, enfim, diversos retornos para o nosso país. E investimento de recursos. É isso. Mais investimentos na área. Sim, investimentos são sempre importantes. E ainda na linha dessa pergunta, a gente tem a pergunta da Yasmin Liara. Existe algum veículo lançador nacional em desenvolvimento que possa ser usado nos próximos anos? Então, também não sou dessa área, não sou dessa coordenação, tem a coordenação de veículos espaciais aqui na agência, né? Tem uns colegas meus que acompanham diretamente esses projetos, mas eu sei que tem projetos em desenvolvimento junto com o IAE. Um deles é o VLM, que é o veículo lançador de microsatélites, alguma coisa assim, para satélites menores. Mas acho que pequeno satélite, categoria pequenos satélites, né? Mas eu não sei exatamente até quantos quilos. Eu sei que vai ter um ensaio do foguete, do foguete não, do motor líquido, de propulsão líquida. Vai ter, por agora, vai ter um teste importante desses motores, mas está em desenvolvimento, sim. Eu acredito que poderá ser utilizado nos próximos anos, né? Mas aí tem que acompanhar para ver, porque também é bem complexo. A atividade espacial acaba sendo bem complexa, principalmente veículos lançadores, desenvolvimento de tecnologia de veículos lançadores, tanto por questões de... como que eu digo? Questões estratégicas, porque é uma área de estratégia, certo? Porque, por exemplo, quem domina a tecnologia de veículo lançador provavelmente domina uma tecnologia de mísseis, que é bem parecido. Entendeu? Então, é uma área muito estratégica, que tem vários interesses internacionalmente falando. Então, e é uma área muito complexa que precisa de investimento a longo prazo. Não é um dinheiro que você vai dar agora e que você vai ver o retorno agora. Você vai ter alguns anos para ser desenvolvida aquela tecnologia, com bastante trabalho, com um investimento ininterrupto, que muitas vezes é complicado, porque tem bastante... Às vezes tem interrompido, né, o investimento por um período, por diversas questões, para você ter algum retorno. Mas tem sim, estudos e tem veículo lançador nacional. Estamos tentando. Vamos continuar tentando, uma hora vai. Mais uma pergunta agora do Cristiano. Essa área de turismo espacial como o da SpaceX, isto é, os civis indo ao espaço, existe alguma possibilidade do Brasil entrar nessa área? Isso é um tema muito legal, bem em voga, né? A gente viu os primeiros turistas espaciais, né, faz pouco tempo, lá numa viagem tripulada, sem nenhum especialista, só os turistas lá. Eu achei barato isso. Eu acho que isso traz uma revolução para a área, assim. Você ter essa possibilidade de ir para o espaço, não só um astronauta. Se existe a possibilidade do Brasil entrar nessa área, existe sempre a possibilidade, na minha opinião, existe sim, mas eu não sei, não vejo isso agora, assim, nos próximos anos, mas eu acredito que tem a possibilidade sim.
E sempre tem a possibilidade dos civis viajarem nessas empresas que já estão fazendo esses voos. Começaram agora, né? Começou agora o turismo espacial, na verdade, né? Com esse voo especificamente. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. É algo muito novo. Bem recente mesmo. Sim, é bem recente. A gente ainda vai ver como é que isso vai se desenvolver. Mais uma pergunta agora, e até o momento a última. Também da Yasmin. No que a AEB se destaca de outras agências espaciais? É uma pergunta difícil. Assim, eu vejo a importância da gente ter uma agência espacial. Nem todos os países têm uma agência espacial. É importante por quê? Porque, como é uma área estratégica, que tem também o seu lado militar, tem os seus interesses civis e tem os seus interesses de defesa militar. Quando você fala em conversar com parceiros internacionais, ter esse diálogo, então, você ter uma agência espacial civil para este fim, deixando essa parte de defesa militar, você consegue maior diálogo no cenário internacional. Então, eu acho fundamental. Uma coisa é uma agência espacial, vamos dizer, das superpotências. Hoje a gente tem a agência espacial que estão despontando aí, né? Rússia desde sempre, Estados Unidos, mas a Índia também está bem forte, a China também está bem forte nesse setor, né? Se você tem uma agência espacial vindo conversar com o Brasil, uma coisa é eles virem conversar na agência espacial para fazer esse tipo de negociação de parceria alto nível, falar aqui em órgão civil, Ministério de Tecnologia, Ciência e Inovação, né? MCT. Outra coisa é você estar conversando com uma área de defesa diretamente. Eu acho meio complicado essas negociações ocorrerem, mas é a minha opinião também, né? Ocorrerem a nível assim de defesa para a comunidade internacional. Não que elas não possam ocorrer, podem também, mas eu acho importante ter essa representatividade. Com relação à Agência Espacial Brasileira em si, nós somos um órgão bem pequeno. Nós não executamos propriamente o programa espacial aqui, mas nós fazemos planejamento, acompanhamento, e geralmente esses projetos são executados com auxílio, assim, são executados nos institutos, nas universidades, e a gente faz todo o intermediário de diversos atores, nas indústrias também, né? Todos eles fazem parte do nosso programa espacial brasileiro, as indústrias, universidades, institutos, e a sociedade, claro, também, com as suas demandas. E a agência é o responsável por fazer toda essa conversação, essas negociações e colocar todos os atores em conjunto para conversar. Então, eu acho fundamental o papel da Agência Espacial Brasileira para o nosso país, né? Eu acho importante. Agora, se destacar em relação a outras agências, eu não sei responder propriamente dito. Vai muito do programa espacial de cada um, da necessidade de cada país, do papel da agência em cada país. O papel da agência americana, por exemplo, é muito diferente do que o da Agência Espacial Brasileira, em alguns quesitos. Enfim, é difícil comparar. Mas a gente tem uma e a gente continua desenvolvendo. É importante ter de qualquer forma. Sim. Bom, tem países na América Latina que não tem, né? Agência espacial, inclusive. Eu só lembrei aqui de um fato, conversando desse curso que eu fiz na Índia, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de diversos países, Chile, Portugal, México, Egito, vários locais. E eu conversando com os mexicanos me disseram, né? O pessoal do México, que eles são bastante fortes e os representantes me falaram isso, que eles são bastante fortes em microeletrônica, mas que eles estavam um pouco pensando como que ficaria na situação do país dele com relação à agência espacial mexicana, na época. A gente conversou sobre isso. Até por questões semelhantes à do Brasil, assim, investimentos e tudo. Então, depende do país. Acho que comparar é muito complicado. Acho que no cenário da América Latina nós estamos bem posicionados, os argentinos também, estamos bem posicionados no quesito da área espacial. Sim, até o que você disse sobre o México é uma boa oportunidade da América Latina se fortalecer nesse campo.
Bom, parceria sempre é bom. Sim. Essa foi a nossa última pergunta. Em nome do PET Física, professora, a gente gostaria de agradecer a sua palestra, a sua participação aqui. Foi muito legal, foi muito interessante. As pessoas fizeram perguntas no chat. A gente fica muito honrado de recebê-la aqui. E se você quiser deixar as suas considerações finais, por favor. Agradecer vocês terem me convidado, a oportunidade de estar falando sobre o tema. E é isso. E eu gostei bastante. Nós estamos aqui disponíveis para dúvidas. Se puderem acessar nosso site, escrever para a gente, tem ali ouvidoria, pergunta da sociedade. A gente está sempre disponível para estar respondendo e atendendo vocês da melhor forma possível com relação à informação. E é isso. Obrigada. A gente agradece mais uma vez e lembrando que o link da lista de presença está disponível no chat e também na descrição dessa transmissão. E às 14 horas do dia hoje a gente vai ter a palestra de número 8 do professor Eduardo Fraga, que vai ter como tema Quark Matter in a Neutron Star from a Particle Physics Perspective. E a gente se vê até lá. Até mais. Até.